Bom dia, graça e paz. Bom dia aos meus irmãos do grupo Regime Alimentado, do grupo Adventistas do Sétimo Dia, corrente de oração e todos os nossos irmãos que nos ouvem. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, viemos à Tua presença em busca, mais uma vez, do poder e da presença do Teu Espírito a nos dirigir no estudo da Tua Palavra. E essas são as bênçãos que nós imploramos em nome de Jesus. Queridos, ainda com o nosso tema, o jejum, nós temos entendido aqui o papel do jejum, não é verdade? Na questão do entendimento da palavra, quer dizer que eu tenho a mente mais aberta. E olha bem o que a palavra de Deus nos diz em 2 Pedro 3,16. Diz assim, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Então a Bíblia diz que nós temos pontos que são difíceis de se entender. Então nós precisamos ter a mente aberta para ouvir aquilo que Deus fala. E olha bem o que a serva do Senhor ainda nos acrescenta. Os que sinceramente desejam a verdade não serão relutantes em enfraquecer a investigação e críticas às suas posições. E não se aborrecerão se suas opiniões e ideias forem contraditadas. Este foi o espírito acariciado entre nós 40 anos atrás. Reunimos-nos com a alma opressora, orando para que fôssemos unidos na fé e na doutrina, pois sabíamos que Cristo não é dividido. Hoje nós sabemos que nós vivemos um momento de divisão, não é verdade? Parece que nós vivemos uma dicotomia, onde uns creem uma coisa, outros creem outra, mas não vai haver no céu uma pessoa que pense diferente da outra, queridos. Porque nós precisamos estar unidos, e diz que nisso Cristo é glorificado. Mas os nossos pioneiros, eles se reuniam, quando um discordava de um ponto, eles iam estudar as escrituras para chegar a um ponto em que todos chegassem ao mesmo conhecimento, não é verdade? E todos chegassem à mesma posição em relação a alguns sentidos, ou a algumas citações da palavra de Deus. E as doutrinas de Deus também foram assim, não é verdade? E aqui diz assim: reunimos-nos com a alma opressora, orando porque fôssemos unidos na fé e na doutrina. É assim que nós precisamos ser, pois sabíamos que Cristo não é dividido. Um ponto de cada vez era tomado como assunto de investigação. A solenidade caracterizava esses concílios de investigação. As escrituras eram abertas com uma intuição de reverência. Muitas vezes jejuávamos a fim de que estivéssemos mais habilitados a compreender a verdade. Então, quando eles mais tinham dúvidas, era o momento em que eles jejuavam. Para quê? Para que Deus pudesse esclarecer os pontos difíceis para eles. E aqui diz: pontos difíceis da verdade presente têm sido compreendidos pelos fervorosos esforços de uns poucos que eram dedicados à obra. Jejum e fervente oração a Deus tem levado o Senhor a abrir-lhe o entendimento e seus tesouros da verdade. Eis aqui, não é verdade? O antídoto para que nós possamos entender aquilo que Deus deseja nos comunicar. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, nos abençoe hoje com o Espírito Santo, a mim e os meus irmãos, para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.